Olá a todos, bem-vindos novamente ao meu canal. E finalmente tive a oportunidade de fazer este vídeo em português. Estou aqui no meu tempo com Deus e tenho aqui alguns louvores em português que já estão há alguns meses a mexer comigo, que o Senhor me tem dado. Tenho hoje 3 louvores para apresentar em vídeos diferentes de uma mulher que ama a Deus, uma jovem chamada Luma Elpidio. Vocês podem encontrá-la também no canal dela. E fez louvores lindos para o Senhor que realmente tocaram o meu coração. E o primeiro que eu gostava de louvar a Deus, de adorar ao Senhor com vocês, chama-se Eu Quebro o Meu Vaso. E ele tem por base um texto bíblico, e eu gostava de ler primeiro um pouco do texto bíblico, até porque quando nós entendemos, naturalmente que eu nunca vou conseguir explicar tudo, eu vou apenas explicar aquilo que o Senhor me tem estado a revelar a mim, e de certeza que há muito mais, porque a palavra de Deus é maravilhosa, ok? Ela é inspirada pelo próprio Deus, então tem sempre mais segredos, tem sempre muito mais por detrás daquilo que nós mesmos entendemos. E eu vou ler então em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, e diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. E depois ele conta uma história sobre 2 homens que deviam dinheiro. E no final há uma pergunta que Jesus faz, e eu só vou ler esta parte da pergunta. Vocês podem ler, portanto, toda a história, ela é muito bonita, e Jesus sempre usou histórias. Eu gosto imenso de contar histórias, e Jesus é um contador de histórias. Pronto, eu identifico muito com isso também. Mas depois de ele contar a história, ele faz uma pergunta, e é isso que eu gostava de pensar um pouco convosco. Ele diz assim, isto já no final do 42 diz assim: E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Qual daqueles que foi perdoado uma grande quantia de dinheiro amará mais aquele que perdoou a quantia de dinheiro? Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele de quem pouco é perdoado, pouco ama. E a história continua. A verdade é que, tanto na vida de Simão, que aparentemente seria um homem que conhecia a palavra de Deus, que era um homem obediente à palavra, e por outro lado temos uma mulher pecadora, que provavelmente seria uma mulher da vida, uma prostituta. Enfim, temos 2 pessoas diferentes, e se formos julgá-las pelos parâmetros da nossa sociedade, imediatamente nós vamos perceber qual seria aquele considerado o mais santo, o mais correto, mas ambos são pecadores, ambos necessitam de Deus. Portanto, na verdade, aqui não é uma questão da quantidade do pecado, é reconhecer que somos pecadores. E aquela mulher claramente sabia a sua condição, e ela estava ali num ato de adoração. Já o outro homem
apesar de reconhecer Jesus como mestre, ele não tinha aquele coração, ele não tinha aquela atitude de perceber: eu necessito tanto de Jesus, eu necessito tanto de Deus, como esta mulher que está aqui ao meu lado. Na verdade, ele julgava-se superior a ela e ele julgava que era indigno que aquela mulher estava a tocar Jesus. E que Jesus, com certeza, não tinha consciência de quem ela era, caso contrário, não iria tratá-la daquela maneira. Mas Jesus é Deus também, ele sabe todas as coisas. Enfim, eu trouxe esta história porque ela é a base para o louvor que eu queria cantar com vocês. Ela tinha, eu creio que não é nesta passagem que explica, ela tinha um vaso com um unguento, com um perfume. E os perfumes na altura, ainda hoje, mas na altura eram muito caros, muito preciosos. E eu sei que é uma passagem em que indica que o perfume que ela derramou sobre Jesus era um perfume muito caro, que equivalia a um ano inteiro de trabalho, ok? E que muita gente, quem via de fora, estava a julgar porque pensava: com aquele dinheiro podíamos dar comida aos pobres, não seria isso muito mais correto, não seria essa a vontade de Deus? Mas Jesus olhou para o coração dela e viu que ela pegou naquilo que tinha de mais valor e que provavelmente ela conseguiu comprar aquilo por meio de um trabalho muito doloroso, por meio de muito julgamento, muito sofrimento. Portanto, aquele pedaço que ela derramou a Jesus, aquele perfume, ele tinha valor em dinheiro, mas também tinha uma história por trás. E cada vez que quando eu estou no meu tempo com Deus, quando eu vou entregar este louvor e esta adoração a Deus, a primeira coisa que eu vejo é que qual é o perfume que eu tenho para derramar aos pés de Jesus. E todos nós temos perfume, todos nós temos algo que nos custa e que nós podemos entregar a Deus. E era isso que eu gostava, para aqueles que querem estar aqui a adorar a Deus comigo, para aqueles que querem buscar o Senhor, se vocês têm um tempinho, parem para pensar. Na nossa vida temos sempre coisas que nos custam, coisas que nos acontecem, muitas das vezes são situações familiares. Vejam, como eu disse, toda esta história tem tanto para tirar e tantas conclusões que podemos tirar. Eu estou apenas a falar um pouquinho, ok? Portanto, não estou a fazer uma interpretação global do texto, eu estou apenas a tirar um pouco e a trazer para a minha vida, para que quando eu começo a adorar a Deus, eu adoro a Deus com um foco, com um objetivo. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Então, o que eu tenho feito é que eu vou ao Senhor e eu vejo o que é que eu tenho para entregar a Ti. Talvez muitos de nós vamos dizer que o que temos de mais precioso é o nosso tempo. E de facto é, porque infelizmente a vida tem sido cada vez mais corrida e não há tempo para nada. Mas se tu pegas no teu tempo e tu dizes: eu quero entregar o meu tempo a Ti. Talvez Deus ande a chamar-te. Se tu já conheces a Deus, talvez Deus ande a chamar-te para tu passares mais tempo com Ele. E tu talvez estejas na universidade ou, como eu, vocês podem ser mães com muitos afazeres em casa, ou ainda mães que têm afazeres em casa e fora de casa, e ministério na igreja. Mas a prioridade, onde vamos buscar as forças para tudo o resto, onde nos vamos encontrar com Deus, são nestes momentos de intimidade. Então sim, vai ser preciso sempre entregarmos algo. Entregarmos aquilo que é de mais valor, entregarmos na mão de Deus. Talvez seja o teu tempo e talvez Deus esteja a pedir-te para passar mais tempo com Ele. E tu perguntas e tu dizes, como eu já ouvi tantas vezes e como eu mesma disse: não há tempo. Mas o Senhor, se tu realmente tiveres no teu coração o querer adorar, o querer passar tempo com Deus, Ele vai-te mostrar qual é esse tempo. E talvez te custe. Talvez implique que vais ter que dormir menos horas e que vais ter esse tempo com o Senhor. Talvez implique que vais ter que deixar de ver televisão. Talvez implique que vais ter que deixar de fazer outras coisas que para ti eram tão importantes e que tu dizias: isto é para a minha saúde mental, eu preciso de fazer este exercício, ou sair, ou ir ali, ou fazer esta caminhada. Porquê é que não entregas esta caminhada a Deus? Porquê é que não passas esse tempo com o Senhor? Mas, muitas das vezes,
este perfume, este sacrifício que tu entregas a Deus é mais do que tempo, é muito mais do que isso. Muitos de nós temos passado por dificuldades, não só pela perda de entes queridos, dificuldades na família, sofrimentos na família, no casamento, no relacionamento com os nossos filhos. Só Deus sabe as situações que muitos de vocês e eu mesma, cada um de nós, tem passado. E muitas das vezes o que sai de cá de dentro não é um ato de adoração, não é confiança, nem gratidão ao Senhor, mas tem sido murmúrio, tem sido queixume. E isso é como vinagre. Isso não atrai o Senhor, isso afasta o Senhor. Deus não se agrada, isso não é perfume. Quando o que sai do nosso coração é queixume, é lamúria. Isso tem o efeito oposto do perfume. O perfume, quando é liberado, ele tem um cheiro suave que atrai. E ele vem de um coração que, embora sofrido, é um coração que diz: nada mais importa. Tu és o mais importante. E é aí que eu quero chegar, porque eu creio que era aí, com esse coração, com essa atitude que esta mulher da história tinha. Ela podia ser pecadora, mas ela tinha consciência que ela estava diante de alguém muito precioso. Ela estava diante de Jesus, do Filho de Deus, do Salvador, do Messias, enfim, ela sabia disso. E ela simplesmente entregou a ele, se entregou a ele. Ela não estava preocupada mais, porque uma mulher daquelas que passou por que ela teria passado, e eventualmente ela não estava mais preocupada com aquilo que os outros pensavam, mas ela estava preocupada com o que Jesus pensava. E ela se entregou a Jesus. E então eu gostava muito que pudéssemos pensar só por um momento. Talvez eu vou partir o vídeo e vou gravar a seguir. Vamos só tirar este tempo para pensar. Meu Deus, nesta manhã, o que é que na nossa vida necessitamos de entregar a Ti para que se torne este perfume que Te agrada? Meu Deus, se temos passado, se cada um dos meus irmãos, as pessoas que estão hoje a ver o vídeo e as pessoas que estão a ver este vídeo têm passado por dificuldades, por dores, Senhor, têm injustiças, Senhor. Meu Deus, eu oro que mais e mais, em vez de se queixarem, meu Deus, e eu falo isso Senhor, com temor e com consciência de que às vezes é difícil não fazê-lo, não queixar. Mas, Senhor, em vez de olharmos para as nossas próprias circunstâncias e até dizermos que aquilo pelo qual estamos a passar não é justo, e muitas das vezes nós queremos nos erguer com a força do braço e queremos batalhar e queremos lutar contra. Deus, ajuda-nos a lembrar que as nossas almas são espirituais e não carnais, e que é aos Teus pés, é o derramar aquilo que somos, que a Tua presença vem e que as coisas são transformadas, não pela nossa mão, não no nosso tempo, mas na Tua mão, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Então eu oro que possamos entregar a Ti como oferta de louvor, como adoração, como cheiro suave a nossa própria vida. Então eu vou ler aqui Romanos 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o nosso corpo é uma parte de nós que, o nosso corpo e a nossa mente, que é um pouco indomável, ou que é mais difícil, porque tem tudo a ver com o nosso corpo tem reações inatas, tem atitudes dele próprio, e nós, na medida em que caminhamos com Deus, vamos aprendendo a pegar em tudo isso e a submeter e a entregar a Deus, e isso é o nosso ato de adoração, faz parte da nossa adoração. Na verdade, eu gosto muito de uma versão em inglês que eu tenho, que fala, em vez de dizer onde é que estamos, em vez de dizer o vosso culto racional, diz a vossa adoração, o vosso ato de adoração. E de facto,
quando nós aprendemos a subjugar, a submeter a nossa língua que quer falar, está a ser atacada e quer responder, e nós nos calamos e nós entregamos a Deus, isso é adoração. Quando nós estamos a ser injustiçados e estão a falar mal de nós, e nós não vamos responder com a mesma moeda, mas vamos aos pés do Senhor e entregamos e perdoamos, isso é adoração. Quando nós muitas das vezes temos os nossos sonhos e os nossos planos, mas pegamos neles e dizemos: Senhor, Tu és mais importante do que tudo aquilo que eu quero na minha vida, e entregamos a Deus e dizemos: se é realmente Teu, então que aconteça, mas se não é, eu não quero mais que seja o meu sonho, eu não quero mais que seja o meu plano. Isso é adoração, é entregar aquilo que somos e que temos a Ele. Isso é o teu perfume. Eu acho que Deus nos dá muitas oportunidades, muitos perfumes, muitos sacrifícios, muitas entregas para Ele, que temos quase diariamente, e pode se tornar uma oportunidade para o adorar, como se pode tornar uma oportunidade para pecar e falar mal. Ok? Então vamos aproveitar o nosso tempo, vamos entregar-nos a Ele nesta manhã.